Boa tarde, dona Nélida. Boa tarde. Moitas grazas por estar aquí no noso instituto, aínda que sexa a través dunha videoconferencia. É para nós un honor tela aquí para poder falar con vostede, realizar unha serie de preguntas para solucionar, intentar coñecer un pouco máis sobre vostede. Muito obrigada, as tuas ordens. Obrigado. Queren comezar as preguntas? Sí, bueno, pois vou comezar eu as preguntas. A primeira é como é cando comezou a escribir ou a interesarse pola literatura? Muito bem. Essa pergunta é recorrente. Desperta o interesse do leitor, do investigador. Todos querem saber como começou uma trajetória criativa, porque é uma extravagância criar. Criar é alguma coisa que, de algum modo, contraria as regras do cotidiano, né? O cotidiano não é criativo no sentido da arte, né? Mas a arte está no cotidiano, vem proveito do cotidiano. Então, por assim dizer, a minha gênese de escritora repousa na minha origem mesmo, na minha família, nos costumes da casa, naquilo que a família me oferecia e as ruas, as calles, né, que a vida me oferecia. E, sobretudo, os livros. Eu acho que os livros que eu ganhei desde cedo me estimularam a imaginação. O chamado, que eu poderia dizer, o império da imaginação. Porque a imaginação preside a criação. Você não pode criar sem imaginação. Há outros elementos essenciais da criação. Mas a imaginação abre portas para o mundo. Você vê além do que está vendo. A imaginação não está aqui. Está aqui porque eu estou. Está aqui porque todos nós estamos. Mas a imaginação está no mundo. E com isso me habilita a habitar o mundo. Mas então, eu me lembro que eu era apaixonada pelos livros. Eles me traziam uma realidade que eu desconhecia. Eles traziam para minha casa aquele universo que enfeitava a minha vida, melhorava a minha vida. E eu também fui aprendendo que aquilo que eu lia, eu julgava ser a verdade do escritor. Isto é, o escritor vivera cada aventura que ele narrava. Era como se fosse, sabe o quê? Um texto biográfico e não criativo. Então, aquilo me estimulava muito. Eu dizia, eu quero ser escritor, eu fazer aquilo que aquela pessoa fez com o livro, para eu poder sair de casa, para eu poder me aventurar pelo mundo, para eu poder ser o Simbad, o navegante, cruzando os 7 mares. Eu queria aceitar os desafios do mundo, the challenge, né? Os retos do mundo. Né? Então, eu fui devagar, lendo, e enquanto lia, eu acho que eu ia escrevendo, de algum modo aqui na minha cabeça. Então, fui escrevendo pequenas histórias, mas, sobretudo, eu gostaria que vocês soubessem que eu fazia uma coisa muito interessante. Eu escrevia umas historinhas muito modestas, num papel, num bloco, e fazia uns desenhos, geralmente bandeira, porque eu não sabia, eu não tinha habilidade para desenhar. Aí eu costurava as páginas, porque não havia grampeador, e vendia para o meu pai. Vendia, eu não dava de presente para o meu pai, aquelas historinhas que eu escrevia. Eu já tinha como que noção dos direitos autorais. Então eu fui cada vez mais escrevendo pequenas histórias, até mais ou menos aos 13 anos, depois que eu passei quase 2 anos na Galícia, na Espanha, na Península Ibérica, que foi o período mais feliz da minha vida, mais pródigo, mais resoluto, mais enriquecedor. Eu fui à Bahia, onde morava um tio meu, Manolo Pinho. E eu lá passei, não sei, um mês, uma longa temporada, e eu pedi ao meu primo, Serafim, que ele me mostrasse
mostrasse os bordéis, a zona da prostituição de Salvador da Bahia. Ele ficou horrorizado comigo. Como é que eu, como uma menina de 13 anos, de família, queria conhecer os prostíbulos da Bahia? Mas ele cedeu e eu fui. Eu olhei, fiquei fascinada. Me atraiu profundamente essa dramática experiência humana. E chegando no Rio, eu comecei a fazer um cuento, história, em que um rapaz se enamora de uma prostituta. Mas ela não queria aceitar. E ela vai embora, vai andando. Eu aí, nesse cuento, já revelo uma posição muito feminista de algum modo, mas disfarçada na narrativa. Porque eu reconhecia na personagem mulher o direito de dizer não, ainda que ela fosse uma profissional. E há um momento que o meu personagem masculino vai atrás dela, como que correndo. E ele sobe uma ladeira. E eu escrevi, e lembro perfeitamente, eu botei assim, Ladeira Ingrid. E quando eu acabei de escrever isso, eu fiquei muito chocada. Não pela redundância, que a ladeira é íngreme, não é? Toda ladeira é íngreme. Eu fiquei chocada porque eu percebi a banalidade da expressão que eu estava usando. E eu já percebi, naquela época, que eu tinha grandes leituras, que a literatura exigia uma linguagem específica. Ela não podia ser banal, artificial. Ela não podia copiar as frases que nós dizemos no cotidiano e que são ditas para ser esquecidas, não para serem guardadas numa obra de arte. E eu fiquei traumatizada e me detive. Eu fiquei uns 3 anos sem fazer narrativa. Menina, mas eu ficava, eu ia para a máquina de escrever e fazia poesia, não poesia formato poético. Eu usava linguagem poética, a propósito de qualquer coisa. Eu deixava que saísse de mim, do meu interior, do meu âmago, a matéria que fosse. Pura invenção, pura metáfora. E isso foi até mais ou menos 17 anos, quando então eu comecei a fazer meu primeiro romance, primeira novela, que se chamou Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Foi assim que eu comecei, em poucas palavras que eu estou dizendo, a me tornar escritora. Grazas, obrigado. Queríamos facer outra pregunta, tanto eu como os meus compañeiros, que cal é o seu tema preferido para a hora de escribir? Para a hora de escribir, no momento em que você escribe. Não tem tema preferido. Eu acho que se eu admitir um tema preferido, eu estou empobrecendo a minha criação. Eu estou facilitando o caminho da criação porque eu tenho medo. Eu acho que a criação não tem tema. A criação tem os temas que o mundo inventa. Os temas que o mundo tem dentro de si e que o escritor tem que ir lá, abrir e buscar o que lhe convém contar num determinado momento sobre o emblema, sobre o impacto de uma, talvez pudéssemos dizer, de uma inspiração. Não, a palavra não é adequada, mas enfim, de um impulso poético. Eu nunca me vi limitada aos temas. Claro, se você perguntar, por exemplo, eu não poderia dificilmente escrever sobre uma cárcel, sobre uma prisão, uma vida na prisão, a não ser que eu fizesse de forma metafórica. Mas se eu o fizer de forma realista, não é um mundo que eu conheço e não é um mundo que me atrai. Então, o próprio escritor tem a sabedoria de se inclinar para aqueles enredos que fazem parte da sua visão de mundo. Isso eu tenho a impressão que é a partir desse fato. Mas não que eu tenha
temas preferidos, favoritos, não. O que me fascina, isso sim seria um possível tema, é o mistério. O mistério do ser humano, o mistério das emoções, o mistério da paixão, não é? E, sobretudo, me fascina tudo aquilo, embora seja contado no momento presente, no nosso tempo, vamos imaginar no tempo contemporâneo, que esteja, de algum modo, associado aos tempos pretéritos, ao mundo arcaico. Eu não me agrada escrever um livro que seja o espelho do meu tempo. É muito pouco para a literatura. Eu gosto de pensar que o espelho do meu tempo, ele reflete todos os tempos. Ele reflete os gregos, os armênios, os romanos, os hebreus, o mundo muçulmano. Ele reflete tudo aquilo que foi aparentemente deixado para trás, mas que, no entanto, faz parte da nossa cultura, da nossa imaginação. Nós não somos modernos. Não há uma pessoa moderna. Nós somos feitos de todos os tempos. Porque eu costumo dizer que você, para ser de verdade moderno, contemporâneo, você teria que ser arcaico, você tem que ser grego, você tem que dominar todas as instâncias históricas que o mundo foi conhecendo. Nós somos seres mestiços, nós somos filhos da mestiçagem, da miscigenação. Se você pega, por exemplo, a Península Ibérica, eu tive uma grande amiga, uma das maiores amigas da alma, que faleceu, foi uma grande tristeza para mim. Ela tinha uma maneira de ser muito fina, uma mulher bonita, loura, fumava quando ela fumava, ela fazia assim, sabe, com muita elegância, com gestos. Eu olhava para ela, eu dizia: ô Elza, você tem um jeito, mulher fina, não é? Mulher culta, mas muito. Ela tinha um jeito de uma certa preguiça, mas uma preguiça contemplativa. Ela era muito contemplativa. Aí eu, que sempre estudei todas as épocas, eu dizia: você é uma sueva. Que os suevos eram claros, era um povo que foi para a Península Ibérica, pastoril, e dado à contemplação. Porque realmente o pastor é um contemplativo, não é? Ele olha as ovelhas, ele olha as vacas e fica vigiando os seus animais como que os apacentando, não é? Então eu quero dizer com isso, eu citei esse exemplo, para mostrar como a Península Ibérica teve várias etnias, várias culturas, e toda a Europa, todo o mundo, a América nossa. Olha, eu há pouco fui catedrática da USP, da Universidade de São Paulo. Uma cátedra muito importante, com um mandato de 1 ano. Trabalhei muitíssimo, intensamente. E eu escolhi um tema que era o fabulário da América Ibérica. Que fabulário? De que feitos nós fomos feitos, né? Então, eu comento essa grande fusão étnica desse continente ibero-americano. Justamente com isso eu estou querendo responder, não quero prolongar demais. Não há tema, porque todos os temas nascem dessa fusão do que fomos hoje, do que fomos no passado. Gustaríanos preguntarlle se utiliza algunha técnica en concreto cando está no seu proceso creativo e como se ve Galiza dende Brasil. Que se utiliza algunha técnica determinada no seu proceso creativo a hora de escribir e como se ve Galiza dende Brasil. Segunda parte, qual foi? Pregúntale despois, Fala, querido, outra vez, que eu não ouvi. Que se utiliza algunha técnica... Outra vez, repita. Utiliza algunha técnica en concreto no seu proceso creativo? Que técnica eu uso? Sí. Bom, cada livro, quando cobra existência, quer existir através da criação,
precisa de uma determinada técnica. E mais do que a técnica, uma linguagem. Porque o texto que você vai narrar, ele precisa ser contado com a linguagem que se ajuste à história que você vai contar. A história pede uma linguagem e pede uma técnica. É como a construção de um edifício. Você, quando vai construir um edifício, você precisa de um planejamento técnico, você precisa de um memorial que vai especificar, enfim, os detalhes mínimos, não é? Da engenharia. É uma engenharia para você montar um edifício, que é difícil no livro. Então, se você errar na técnica, vamos imaginar que seja um romance, uma novela que tem uma sofisticação com o tempo, com o espaço, e que circule por várias épocas ou por várias ruas, que exija locomoção, que exija mudança de lugar. Tudo isso vai exigir do escritor um domínio dessa técnica. Como é que você vai fazer que um personagem saia dessa sala aqui e vá lá para São Paulo? Você vai ter que selecionar. Ele vai de avião, vai de trem ou vai a pé para São Paulo? Eu faço com que ninguém veja a viagem, eu já faço com que ele já esteja em São Paulo e faça ver ao leitor que ele apareceu em São Paulo, explicando ou não explicando. Enfim, tudo que está no romance, excepcionalmente, tem que ter uma explicação. Mas pode ser também uma explicação evasiva, que você não precisa esclarecer muito, mas de passagem. Uma frase bem feita, querida, uma frase bem feita tem um poder extraordinário. Mas, de modo geral, essa frase, ela tem uma técnica a ser aplicada. Porque o leitor precisa entender o que está acontecendo. Mesmo aquilo que não é esclarecido, ele precisa entender para ele aceitar a verossimilhança. Porque o leitor, se ele não aceita, o livro para ele não existe. Então a técnica, de certo modo, ajuda o leitor a entender do que se trata. Porque senão ele fica desorientado. Eu já li livros de muito talento e que tinha nele, na sua, uma desordem quase administrativa. Você entendeu? Então você se sentia perdido. Era uma obra como que inacabável. Então, técnica importante, linguagem extraordinária, porque a linguagem vai mostrar a temperatura, a febre do livro. Você quer um livro apaixonado? Você quer um livro frio, mas eficaz? Você quer um livro que disfarce os sentimentos do personagem? O personagem também tem uma importância extraordinária, porque ele vai dizer para o escritor como ele quer ser apresentado ao leitor ou ao livro. Portanto, é indispensável técnica, linguagem e depois o tempo, o espaço. Aí vão surgindo as necessidades que se tem para se fazer um romance redondo, bem acabado, que tenha um epílogo que justifica o seu fim. A 5 do 6. Estou entendendo?